Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia e hoje eu vim ajudar você a melhorar o vocabulário na redação. Não importa que tipo de texto você vai escrever, todas essas dicas do vídeo de hoje vão te ajudar a melhorar o vocabulário, né? Eu fiz uma enquete lá no canal Inteligente no Instagram, aproveite e segue o canal Inteligente no Instagram, perguntando qual era a maior dificuldade de vocês em relação à gramática e surgiu a questão do vocabulário. Opa! Posso fazer um vídeo bacana sobre isso, mostrando como melhorar o vocabulário de vocês. Eu trouxe 3 dicas relacionadas a vocabulário e 3 dicas relacionadas à repetição de palavras, que também está relacionada a vocabulário. Porque quando você para de repetir palavras, significa que você tem ferramentas, ou seja, palavras, para substituir algo que você repete muito por uma falha, certo? Então, são 3 dicas para melhorar o vocabulário e 3 dicas para evitar a repetição na redação. Combinado? No finalzinho do vídeo tem um presente para vocês, tá certo? Vejam só. Primeira dica é fazer uma... Eu vou mostrar... Vou dar a dica e vou mostrar isso na prática. É fazer uma leitura consciente. O que é isso? Enquanto você está lendo, seja o seu livro de história, seja o romance ou uma matéria no jornal, a leitura ela deve ser consciente no aspecto informacional, ou seja, para você absorver a informação que aquele texto está trazendo, ao mesmo tempo uma consciência das palavras. Isso também te ajuda, inclusive, com pontuação, onde se coloca vírgula, o que é que ele está isolando, isso te ajuda a entender o aspecto de pontuação também. E aí eu vou mostrar para vocês na tela o trecho de um livro que eu estou lendo, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa leitura consciente, bem rapidinho, tá bom? Eu só vou projetar e vou circular as 2 palavras. Olha só. Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina. Que 2 palavras vocês destacariam aí? Eu vou destacar conformidade e atributos. Quando a gente está... Vamos entender a ideia e o conceito de conformidade, olha só. Sobre conformidade às normas de gênero, ou seja, correspondência às normas de gênero. Conseguem perceber isso? Ou ainda assim a ideia de concordar ou aceitar. Já a segunda palavra, nós temos atributos. Que aí, se a gente for simplesmente pelo contexto, a gente entende que são características. Classificaram os atributos mais importantes associados às características, certo? As qualidades, os aspectos. E aí, parece muito simples e muito bobo, mas olha só, em menos de um parágrafo eu consegui aprender 2 palavras, claro que não são palavras extremamente novas, mas são palavras diferentes, porque no geral a gente utiliza as palavras que são o sinônimo, né, que tem o mesmo significado. E nós estamos falando aqui de melhorar o nosso vocabulário, então a gente quer sair do que a gente já conhece e aprender palavras novas, certo? Isso, prestem atenção, não significa, que vai fazer a sua redação subir muitos pontos, porque no fim, o que o corretor quer é que você utilize as palavras devidamente, no seu real significado, que você escreva corretamente. Isso é o que é importante pra gente, tanto os conectivos quanto as palavras no geral. Certo? A dica número 2 está relacionada ao conhecimento de sinônimos. E aí tem um site que eu sempre indico, que é o sinônimos.com.br, que tem um aplicativo que você pode baixar, inclusive olhar offline, tá sem internet, você consegue olhar do mesmo jeito. E aí ele vai te ajudar a conhecer palavras novas. Como é que você faz isso? Pesquisando alguma palavra. Nesse caso aqui você pode pesquisar a palavra conformidade, por exemplo, ou atributos, ou você pode pesquisar qualquer outra palavra que você queira dizer de um outro jeito, ou aprender novos significados. Vejam só, a palavra ressalvar, por exemplo. Muita gente confunde a palavra ressalvar com ressaltar. Ressalvar significa corrigir, certo? Emendar, ou seja, tem alguma coisa errada ali e eu vou ressalvar. Diferente da palavra ressaltar,
que é uma que vocês utilizam bastante na redação e significa evidenciar, destacar. Vocês lembram como é que vocês colocam no parágrafo? É importante destacar, evidenciar ou enfatizar, ou seja, conhecer os sinônimos dessas palavras, além de te dar um vocabulário mais vasto, certo? Vai fazer com que você aplique melhor na redação e, se precisar repetir, não vai colocar a mesma palavra, vai colocar um sinônimo. Então, para mim, o site sinônimo é o grande baú de ouro dos estudantes que querem aprender palavras novas. A terceira dica é ter a sua lista de palavras mais utilizadas, certo? E palavras novas. Palavras mais utilizadas com os seus sinônimos, eu vou explicar por quê. E palavras novas, como essas do parágrafo que eu li. Pode não ser novas no sentido de nunca vi na minha vida, é claro que vocês viram, eu sei, mas no sentido de utilizar, vocês vão acabar utilizando a versão mais fácil. Só que anotando isso numa lista, você vai ter um tempo para dar uma revisada, como se fosse revisar vocabulário de inglês. E aplicar numa frase, é uma forma de você estar sempre treinando, sabendo o real significado das palavras, certo? E sabendo fazer associações. É uma forma de você melhorar muito, muito significativamente o teu vocabulário. E você vai colocar as palavras que você mais utiliza. Aqui na redação a gente vai ter sociedade, homem, governo, problema ou questão, consequência, benefícios. E dessas palavras a gente vai buscar os sinônimos, porque se a gente fala muito no texto, a gente repete. E a segunda parte desse vídeo é exatamente sobre essa questão de repetição, porque uma das coisas que a banca analisa é a repetição de palavras. Digamos que você pode perder 40 pontos na redação se você repete muito as palavras. A competência 1 analisa muito a questão ortográfica, de acentuação, de pontuação, mas a C4 analisa aspectos de coesão e coerência. Então, se você utiliza a palavra de um jeito errado, se você repete muito a palavra, então mostra que o seu vocabulário está bem limitado. Então, é isso que a C4 analisa, tá? Então, se você vai perder pontos, é na C4. E como eu sei que repetição é algo muito comum, porque se a violência contra a mulher, violência, é o que mais aparece na redação, não? Então, a gente vai ter que primeiro fazer uma lista das palavras que a gente mais repete na redação, e a gente vai ter isso na atividade das dicas anteriores, tá? E a partir disso a gente vai buscar os sinônimos dessas palavras. Então, a gente está fazendo 2 em 1, melhorando o vocabulário e ainda aprendendo palavras novas para não repetir no texto. Então, é 2 em 1, é C1 e C4 assim, ó, muito bonito, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trabalhar esses sinônimos. Então, dessa listinha que você fez das palavras que mais utiliza, vamos procurar os sinônimos dela. Vou dar um exemplo. Criança, certo? Criança, caso a temática seja relacionada à criança, lá nós temos a palavra criança muito repetida no texto. Então, primeiro a gente vai trabalhar sinônimos, tá? A primeira forma de você evitar repetição é trabalhando sinônimos. Então, lá vamos lá pro site sinônimos.com.br, que vai te ajudar, mas tem muitos outros, dicio.com, enfim. E aí, a gente vai ter sinônimos de criança. Você já deve ter imaginado. Jovem, infantil, infante, certo? A gente vai ter aí fazendo referência à criança. A segunda forma da gente fazer isso é pegar palavras que fazem referência à criança. Então, não é necessariamente sinônimos, mas vai me remeter à questão de criança que eu tô falando. Isso falando de uma palavra específica, de um substantivo. A gente pode estar fazendo referência, né, para evitar repetição, a outros termos, a uma situação específica. Então, a gente vai utilizar outras palavras. E aí, quando a gente pode utilizar palavras que fazem referência, por exemplo, no caso de crianças, se eu abordo o aspecto dos pais, eu vou falar seus filhos. Então, eu já deixei de falar crianças e comecei a falar filhos, para evitar a repetição de crianças quando eu falar no aspecto de pais. Se eu tô falando de escola e abordo na questão educacional, aí eu vou falar alunos, certo? E aí, mais uma vez, eu evito falar a palavra criança, porque aluno não é sinônimo de criança, mas dentro do contexto de um texto sobre criança, e eu tô abordando a questão educacional, e eu utilizar o termo aluno, claro que aluno vai se referir à criança.
Pequenos também é um termo que a gente pode utilizar. E pueril, mas pueril é um adjetivo, tá? Então a gente vai ter que utilizar durante a fase pueril, ou durante a fase infantil, ou ainda assim, mais uma outra palavra, que é a palavra infância, certo? São palavras que não são necessariamente sinônimos de criança, mas que dentro do contexto do meu texto eu posso acabar utilizando para fazer referência à criança, evitando assim repetição. Certo? E a número 3 é saber utilizar bem os pronomes. Os pronomes pessoais do caso reto. Pronome, o conceito de pronome é a palavra que substitui o nome. Então, o ele, ela, eles, elas, este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre essa dúvida específica de gramática, vocês me avisem, deixem aqui nos comentários que eu faço. Combinado? Não dá pra explicar aqui porque aí é uma aula inteira só sobre isso. E aí a gente vai utilizar esses pronomes, então eles, se eu falo as crianças, elas, certo? A criança, ela, ao invés de ficar repetindo criança, 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 eu vou, em alguma situação em que eu já tiver falado criança, na sequência eu posso usar o termo ela ou elas, se eu usei crianças. E também tem os pronomes relativos como o que, o onde, que também dá para ser utilizado, não no caso de criança, tá? Mas eu tô falando que tipo de pronome eu também posso utilizar para evitar repetição. Então, pronome relativo também dá para ser utilizado como possibilidade de troca. Deixa eu dar um exemplo. Luana está doente. Luana perdeu a prova. Eu usei Luana 2 vezes, percebeu, né? Vamos colocar o que aí como pronome relativo. Relativo significa relativo ao, ou seja, ele está substituindo uma palavra aí que já foi falada. E aí eu digo, Luana, que está doente, faltou a prova. Perceberam? Não faz sentido? Você não entendeu o que eu falei? É a mesma Luana. Só que ao invés de falar Luana 2 vezes, eu usei o que. E aí eu uni as duas orações, certo? Então o pronome relativo, ele também pode ser utilizado para essa substituição. O qual, a qual, os quais, as quais, também. Tá bom? Se quiserem aula específica sobre isso também, isso é gramática, gente, mas ajuda muito no processo de expressão, deixa aqui nos comentários, eu só vou saber se vocês querem o vídeo, se vocês comentarem, certo? E antes de terminar esse vídeo, vou tirar 2 dúvidas de vocês relacionadas à repetição. Primeiro é quantas vezes eu posso repetir uma palavra no texto, e a resposta é 3. É um parâmetro, não é uma regra, tá? Não tem lá, tipo, no manual do corretor, dizendo, nossa, repetir mais de 3, corta. Mas a questão da repetição é um erro, é considerado um erro, mas não tem um número. Então fica o 3 como padrão, é o máximo de repetição, tá? Digamos que você repetiu 4, tem redacional também que já repetiu 4, eu vi até 5 vezes a mesma palavra, mas era o único erro do aluno na C4. Aí ele conseguiu 200 pontos, entendeu? A gente perde 40, né, 80 pontos quando a gente tem mais de um erro na mesma competência. Isso é muito importante, tá? Mas, ou se repetir muito essa palavra, aí a gente vai considerar como erro. Mas fora isso, não é um problema. Então, repetir palavras no limite de 3, fora isso, segue as dicas que eu acabei de dar. E a segunda é relacionada ao conectivo. Posso repetir conectivo? Não é legal. Mais uma vez mostra um vocabulário limitado. Então a gente coloca aí um limite, né, único. Coloca o conectivo apenas uma vez. A gente tem que trabalhar de conectivo pra quê, né, amores? Então vamos aprender novos conectivos pra gente não ficar repetindo. Isso não vale pro i, claro, porque é um conectivo que se utiliza bastante na redação, mas é bom evitar, tá bom? Ele não é uma exceção à regra, ele é um conectivo como qualquer outro. E aí, gostaram desse vídeo? Espero que sim. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos. E conforme prometido, eu fiz uma lista, um checklist com palavras, né, diferentes, mas não absurdas, nossa, inimagináveis, que ninguém nunca viu na língua portuguesa, mas palavras bacanas para melhorar o teu vocabulário. E também uma lista, né, com palavras que vocês repetem bastante na redação com seus respectivos sinônimos, tá bom? Para vocês começarem, sem preguicinha de lista, certo? Baixa o material lá no nosso canal do Telegram, lá eu consigo colocar o download de boa pra vocês. É completamente gratuito, só entrar lá e baixar, tá bom? Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.